Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Pastoral da Criança em Ação, uma parceria da TV Evangelizar com a Pastoral da Criança, e é um prazer ter você aqui com a gente. O tema do nosso programa de hoje é super importante, é um tema que é frequentemente discutido, mas que ainda precisa de mais, que o assunto é neurodivergência. E para dividir esse momento aqui comigo, eu estou com a psicóloga e diretora de projetos do TEA Aproxima, Lara Frasson, que também é autista, TDAH e altas habilidades, e com a Heloísa Baggio, que também é psicóloga e integrante da equipe técnica da Pastoral da Criança. Sejam muito bem-vindas e obrigada. Elo, para a gente começar então o nosso bate-papo aqui, o que são neurodivergências? Bom, as neurodivergências é quando uma pessoa, vamos colocar dessa forma, que o cérebro dela tem uma variação no funcionamento de compreensão, de aprendizado, diferente do que socialmente nós temos como um padrão. Então, ela aprende, ela se comporta de uma maneira atípica, vamos colocar dessa forma. E aí pode ser o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, dentre outras possibilidades. Falando sobre especificamente autismo e TDAH, qual que é a diferença entre os dois? Eu acho que essa é a dúvida de muitas pessoas. Como diferenciar um e outro? Bom, os dois são transtornos do neurodesenvolvimento, mas quando a gente está falando do autismo, a gente precisa ter 3 déficits principais, que é a dificuldade na comunicação e na interação social, e a presença de padrões restritos, repetitivos e ritualizados, né? Então, comunicação, socialização, comportamentos repetitivos. No TDAH, a gente vai ter uma presença de sintomas relacionados à dificuldade de manter a atenção, o foco, de controlar os impulsos, né? De ser uma criança, então, mais agitada, que realmente ela não consegue desligar. É como se ela tivesse com o cérebro dela no 220. Não necessariamente uma criança com TDAH vai ter dificuldade de socialização e de comunicação. Pode ser que sim, a depender da intensidade dessa dificuldade. Sim. Mas não é um critério diagnóstico, né? Então, acho que a gente pode diferenciar principalmente dessas duas maneiras. E eles acontecem muito juntos também. Sim, é importante você falar isso, porque a pergunta seguinte era justamente sobre isso. Os sinais, né? São muito parecidos. Quais sinais podem indicar um autismo, um TDAH ou qualquer outra neurodivergência? Alguns sinais podem ser parecidos, podem confundir, vai depender muito também da idade que tem essa criança, né? Quanto mais pequenininho eles são, mais parecidos acaba ficando os sintomas. Mas, de maneira geral, para o TEA, a gente vai observar muito o quê? A iniciativa na interação social, né? Então, essa criança, ela busca contato com o outro, mesmo que seja bebê, por exemplo, ele está mamando, né? Ele busca olhar para a mãe, ele busca esse contato com a mãe ou não busca. A criança ali com autismo, ela vai ter mais dificuldade em conseguir falar, em conseguir se expressar. Mesmo que ela fale, talvez ela queira falar só dos temas do interesse dela, né? A gente vai ter muito presente estereotipias, que são movimentos repetitivos, né? Então a criança fica brincando horas na mesma coisa, não muda, só fala sobre um tema específico. Já a criança com TDAH, ela vai ser muito mais aquela criança desorganizada. Então ela começa a brincar com uma coisa, dela larga, dela vai brincar para outra coisa, dela larga, dela vai para outra. Ela não consegue manter o foco na mesma brincadeira por muito tempo. É muito aquela criança que ela gosta de um tema específico, ela fica falando daquele tema específico, mas ela troca isso várias vezes, porque ela enjoa muito rápido das coisas. Se a gente está falando mais de sintomas de hiperatividade, então a criança que está sentada, mas está constantemente se mexendo, está se balançando na cadeira, ela não consegue ter controle sobre esses impulsos, né? Então, é importante a gente sempre olhar para marcos gerais do desenvolvimento e perceber qualquer um dos sintomas, assim, né? Que se você está vendo uma criança do lado e a minha criança tem alguma coisa que está diferente da outra, ou ela fala demais, interrompe os outros, ou ela não fala quase nada, fica quieta só no mundo dela, busca um especialista. Você citou o diagnóstico, né? E de que maneira os pais podem perceber esses sinais? O que eu faço? Como que eu posso buscar esse diagnóstico? Bom, a gente pode primeiro ir para um médico ou que já acompanha a criança ou para um médico especialista, né?
neurologista infantil ou psiquiatra infantil, dizendo, né, já vai com uma listinha, ó, meu filho faz isso, porque facilita para a gente mostrar isso para os médicos. Ou você pode ir primeiro pela via do neuropsicólogo, né? Então, o neuropsicólogo, ele vai fazer uma bateria de testes, vai avaliar, dependendo da idade da criança, toda a parte cognitiva e de comportamento e vai entregar um laudo. Nesse laudo, a gente já entrega para a família todo o funcionamento dessa criança, independente dela ter ou não ter um diagnóstico. Se os pais perceberam esses comportamentos, é porque está trazendo prejuízo na vida dela. Então, mesmo que não feche nenhum desses sintomas agora, nenhum desses diagnósticos agora, a gente consegue direcionar para a estimulação necessária, para que isso pare de causar prejuízo para a criança. E daí os pais vão pegar esse laudo do neuropsicólogo e vão levar para o médico. Então, ou você vai primeiro no médico, ou você vai primeiro no neuropsicólogo e dá continuidade ali no fechamento do diagnóstico. Mas acho que o principal é, se você está percebendo qualquer tipo de comportamento que te preocupa, independente de ter ou não ter diagnóstico, o que a gente precisa é estimular essa criança. Depois que veio esse diagnóstico, né, querendo ou não, gera ali uma preocupação nos pais. Qual costuma ser os desafios no dia a dia desse pai? Como que ele pode, a partir do momento do diagnóstico, como que ele pode lidar com isso? Bom, eu acredito que um dos principais desafios ainda é na sociedade. Por exemplo, você vai no restaurante e não tem um cardápio que te possibilite mudar as refeições ou alimentos que algumas crianças têm essa restrição alimentar. Às vezes não tem um banheiro acessível ou espaços, por exemplo, uma sala sensorial, algo que a criança consiga se regular. Então, eu acredito que um dos principais desafios realmente é essa questão social. Aí, quando a gente pensa em questão de desafios comportamentais, algumas crianças elas podem ter comportamentos autolesivos, então se arranhar, morder, acabar se batendo, também comportamentos que podem ser mais agressivos, gritar, xingar, chutar. Então também são alguns comportamentos que podem ser desafiadores para as famílias, né? Como que eu posso equilibrar isso, ou como que eu posso lidar com essa situação? Então eu acredito que a questão social ainda é muito desafiadora, mas também essa questão dos comportamentos autolesivos e agressivos. E diante desses momentos que a criança tem, como que os pais eles podem, naquele momento que a criança está mais vulnerável, como que eles podem acalmar essa criança, ou no dia a dia, como que eles podem estimular o desenvolvimento dessa criança? Bom, o primeiro ponto, né, principal é a questão do afeto, a questão do acolhimento, né, acolher essa criança. Não são todas as crianças que são adeptas ao contato físico, por exemplo, ao acolhimento com o abraço. Então, entender qual é o limite daquela criança, o que ela permite, o que ela não permite. E quando a gente fala ali como estimular esse desenvolvimento, né, na infância, a gente precisa entender que o estímulo ele não vai acontecer voluntariamente. Então, precisa ter um apoio da família, né? Por exemplo, a gente fala ali que um bebê, até 6 meses, a gente espera que ele sente com o apoio. Se a família não estimula isso, como que a gente espera que esse comportamento aconteça? Então, possibilitar que a criança ela sinta os seus limites, até onde que eu consigo ir, né? E possibilitar esse espaço para que isso ocorra. Lara, dentro na sua experiência clínica, né? Como que você vê isso, o comportamento dos pais? Eu acho que é a parte mais desafiadora, né? Porque primeiro a gente tem que ajudar esses pais a lidarem com o luto da ideia que eles tinham criado de uma criança, né? E que não é nada daquilo. E em segundo, a gente precisa treinar eles para a maneira mais adequada de dar esse suporte. Esse suporte emocional e esse suporte, como a Elô falou, né? De comportamento, de modelo comportamental. Então, a gente fala que é imprescindível o treinamento parental. Terapia nenhuma vai funcionar se a criança vir aqui na clínica, ficar algumas horas comigo, se esses pais não forem treinados, capacitados e acolhidos, né? Então, a gente traz a família para a sessão, a gente mostra como eles podem estar lidando, a gente mostra como eles precisam dar o modelo adequado, né? Se a criança tem algum comportamento lesivo, autolesivo, heterolesivo, como que esses pais podem reagir e, principalmente, como que a gente pode ensinar eles a identificarem os gatilhos disso no ambiente para a gente sempre estar trabalhando com a prevenção, para que essa crise ela não se torne uma crise, mas para que eles reconheçam no ambiente
quais são os possíveis gatilhos e saibam intervir antes de virar uma crise mais severa, né? Então, o treinamento parental acho que é a base de tudo isso e principalmente dar suporte emocional para essas famílias, porque sem dúvidas, acho que o capacitismo que está enraizado aí, o sofrimento que eles têm por terem um filho com alguma deficiência a maior dor, né? Eles querem proteger o filho de qualquer forma. Bem, esse é um assunto que poderia render horas e horas de bate-papo, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já e no próximo bloco a gente vai falar sobre os direitos da pessoa neurodivergente. Te esperamos! Estamos de volta com o programa Pastoral da Criança em Ação. Hoje o tema é importantíssimo, neurodivergência. E para compartilhar esse momento comigo, estamos aqui com a psicóloga Lara Frasson, que também é diretora de projetos do Instituto TEA Aproxima, e com a Heloísa, que também é psicóloga e integrante da equipe técnica da Pastoral da Criança. No bloco anterior estávamos falando sobre a importância do diagnóstico da pessoa neurodivergente e como os pais podem se comportar diante desse diagnóstico. Bem, Lara, eu gostaria de começar uma conversa com você falando um pouquinho sobre o TEA Aproxima, sobre esse instituto tão bonito que a gente tem. Poderia falar um pouquinho sobre o seu trabalho no instituto? Claro! O instituto ele foi fundado por uma mãe de autista, que é mãe de um paciente, e eu tive a oportunidade, né, de ser convidada a ser diretora de projetos de inovação. E o propósito do Instituto é que a gente consiga gerar uma grande rede de conexões, porque a gente vê que dentro da comunidade do autismo, a gente tem muitas pessoas querendo fazer muitas coisas para as outras, mas a gente não tem uma conexão entre elas. Então, ficam pequenos grupos trabalhando, tentando, se esforçando em locais separados. E se a gente conseguir unir todos esses grupos, a gente vai conseguir ter um resultado muito maior, uma abrangência muito maior de suporte, de intervenção, de desenvolvimento de políticas públicas. Então, o nosso propósito é esse, a gente conseguir gerar uma grande conexão para, de alguma forma, trazer uma transformação real aí para a nossa sociedade. E quem está acompanhando a gente em casa, como que eles podem encontrar o TEA Aproxima? Pelas redes sociais ou pelo nosso site, basta digitar lá no Instagram, @Instituto TEA Aproxima, ou no nosso site, institutoteaproxima.com.br, que vão conseguir encontrar e apoiar essa causa, a gente precisa ir. O Instituto ele tem um lugar fixo, ele atua em uma determinada cidade, ou como que as pessoas podem chegar até ele? Todo o nosso trabalho ele é feito de maneira online, justamente porque a gente quer fazer essa conexão entre os institutos, os locais que já existem fisicamente. Então, por exemplo, né, a gente vai receber lá o contato de uma família que precisa de um profissional especialista em cortar cabelo de criança autista, que é uma super dificuldade. A gente vai conseguir direcionar para o profissional naquele local que a gente tem contato e que sabe que vai poder prestar esse serviço de qualidade. Isso para qualquer área, né? Desde a área da saúde, quanto de ONGs, por exemplo, instituições que podem ajudar famílias, né, carentes, inclusive a Pastoral da Criança. A gente fez no ano passado um evento muito lindo por aqui. Uhum. Então, falando um pouquinho sobre essa rede de apoio que é a Pastoral da Criança, de que maneira o líder da pastoral que está ali fazendo a sua visita domiciliar, quando ele se depara com uma família que tem uma criança atípica, né? De que maneira ele pode desenvolver o trabalho dele nessa família? Bom, algo que a gente sempre fala para os nossos líderes, para as nossas lideranças, é o acolhimento, né? É uma família que, geralmente, a maioria das pessoas que nós atendemos são pessoas de baixa renda, são famílias vulneráveis, então que muitas vezes não tem recurso para estar investindo em profissionais. Então, a gente sempre fala que o primeiro ponto tem que ser o acolhimento, tem que ser a escuta ativa, né? Uma escuta livre, que você realmente esteja ali sentindo e escutando o que a família está trazendo para você. Até porque nós aqui da Pastoral da Criança, a gente não faz diagnóstico. Então, o nosso objetivo, em momento algum, é diagnosticar, e sim acolher e encaminhar, fazer os encaminhamentos cabíveis. Aqui na Pastoral, nós temos alguns e-materiais, né? A gente coloca o E na frente porque ele é um material EAD, e um deles é o autismo. E no autismo, a gente fala sobre os sinais, né, os sintomas, enfim, um pouquinho sobre o diagnóstico, como é que acontece a avaliação, ali, o tratamento, para que esse líder ele tenha a informação para passar.
A nossa ideia não é que ele saiba tudo, mas que ele consiga acolher essa família e passar as orientações iniciais, né? Nós também estamos planejando, né, e construindo alguns materiais que abordam outros tipos de transtornos mentais também, outros tipos de neurodivergências, para que a gente possa também levar a informação para que ela realmente chegue, né, de fato. E aí a gente também fala muito sobre encaminhamentos, que eles encaminhem para profissionais qualificados, para pessoas competentes, porque a ideia ali do líder é acolher, né, levar a informação e não dar qualquer tipo de diagnóstico ou algo relacionado a isso. Então, esse que é o foco dos nossos líderes. A gente sabe que, na maioria das vezes, os líderes eles acabam sendo as únicas pessoas que entram na casa dessas famílias. E acredito que essa é uma informação super importante, tanto para quem está em casa, tanto para os nossos líderes, é quais direitos essas pessoas neurodivergentes têm garantidos por lei, né? O que a família daquela criança, o que ela pode recorrer, o que ela pode, a partir do momento veio o diagnóstico, o que eu faço? Bom, nós temos as leis brasileiras, né, que atuam nessa questão das deficiências, temos também do autismo, do TDAH, enfim, mas, de um modo geral, um dos principais direitos que nós temos, a gente tem a carteirinha de identificação, né, da pessoa que tem algum tipo de neurodivergência, enfim. Nós temos também prioridade em filas de serviço, por exemplo, assentos preferenciais também, meia entrada em alguns estabelecimentos. No caso de crianças, né, na escola, tem também o direito de ter uma pessoa acompanhando ali nas suas necessidades, né, escolares, enfim. Mas de que maneira as famílias, não digo nem tanto as famílias, mas o poder público mesmo pode trabalhar em espaços mais inclusivos? Talvez a Lara possa complementar essa parte. De que maneira isso pode acontecer dentro da nossa sociedade? Eu acho que a gente está começando a caminhar para ter esses passos mais inclusivos, mas acho que o primeiro passo realmente é a conscientização, a gente levar as informações e quebrar essa cultura que a gente tem enraizada, muito capacitista, né? De achar que a pessoa com qualquer tipo de deficiência é uma pessoa incapaz. Eu acho que isso passa por todas as nossas áreas, né? Desde a escola, como ela comentou, até a saúde, a educação no ensino superior, da infância até a gente ser idoso. Então, o primeiro passo é a gente realmente conseguir quebrar um pouco esses estereótipos e, nesse sentido, a gente tem ali muitos movimentos, a gente tem cerca de 300 projetos de leis só para falar sobre análise do comportamento, que é a principal abordagem que a gente trabalha dentro do tratamento do autismo, por exemplo, hoje ativos. Então, eu vejo que o grande problema não está sendo as leis serem criadas. O grande problema está sendo a gente conseguir fazer com que elas sejam executadas sem preconceito, sem estigma. Sim. E essa é a nossa luta enquanto instituto, enquanto pessoa neurodivergente, né? É o que eu falo todos os dias. A gente precisa fazer com que tudo aquilo que já está muito bem descrito na Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, ela seja aplicada sem as pessoas olharem para a gente com cara feia, né? Então, ela falou ali, da fila preferencial, mas vai eu lá na fila preferencial, quantas vezes eu já tive que justificar porque eu estava lá? E as pessoas ainda não aceitam. Então, acho que o principal caminho é o acolhimento, como você bem disse, Elô, não só das famílias, mas também das crianças e das pessoas neurodivergentes, enquanto sendo uma pessoa digna de estar aqui, de existir como todas as outras. Interessante você comentar sobre isso, porque a pergunta seguinte era justamente isso, sobre não olharem para, no caso das crianças, né, somente as dificuldades que ela tem, porque isso é muito, principalmente nas escolas, né, o que mais acontece as professoras apontarem o dedo e às vezes acabar mais excluindo do que incluindo aquela criança, né? O quão importante é esse reconhecimento dessa criança dentro do ambiente, principalmente escolar, né? Para que essa criança esteja incluída de fato no dia a dia ali da turma. Eu acho que é justamente isso, né? A gente precisa não só treinar a criança com autismo, com TDAH, a melhorar o comportamento dela, mas treinar as outras pessoas que estão ao redor dela, que estão convivendo com ela, como eles precisam quebrar esses estigmas que são problemáticos, né? E sempre que eu dou uma palestra em escola, por exemplo, eu falo, né?
A gente precisa começar a plantar essas sementinhas de mudança hoje para que daqui a alguns anos a gente tenha uma inclusão efetiva. Ela não vai acontecer de maneira eficaz agora, mas a gente precisa falar sobre isso e levar essa perspectiva. Então, de fato, quando você entra numa sala e você vê lá a criança com TDAH que não para quieta, ninguém está vendo o quão criativa uma criança com TDAH é, ninguém está valorizando o esforço que ela faz para concluir uma atividade e parabeniza ela por isso, porque quando ela faz isso, é a obrigação dela. Né? E mesmo para as crianças típicas, a gente tem uma cultura de olhar e apontar muito mais o erro do que o que ela está fazendo corretamente. A gente valoriza pouco os acertos e dá grande ênfase para as dificuldades e para os erros. Então, a gente precisa treinar toda a sociedade para olhar para um lugar diferente, né? Para olhar para o potencial. Não vai ser igual, mas é o que a gente precisa estar fazendo, redirecionar. A gente sabe que a rotina tem um papel extremamente importante na vida de algumas crianças que são neurodivergentes, né? Elo, de que maneira, olhando um pouquinho mais para esse ambiente escolar, a rotina ela pode auxiliar a criança ali no dia a dia dela? Bom, a rotina para a criança neurodivergente, ela é fundamental no sentido de que ajuda ela a diminuir o estresse, ajuda a ansiedade, porque ela já sabe o que esperar. Ela tem controle sobre aquilo, ela tem segurança sobre aquilo. Então, tem tanta coisa passando na cabecinha dela, tem tanta coisa acontecendo, que quando ela se depara com algo seguro, que é a rotina, isso acaba dando um alívio. Por exemplo, ela sabe que ela vai acordar, que ela vai escovar os dentes, que ela vai trocar de roupa, vai almoçar, aí ela já sabe o percurso que ela vai seguir até a escola. Então, isso traz segurança para ela. É por isso que muitas crianças, às vezes, quando saem dessa rotina, acabam tendo essa dificuldade de se regular, justamente porque perde essa segurança, né? Perde esse controle que ela tinha frente a essa situação. Então, a rotina ela acaba sendo muito segura para essas crianças. Bem, esse é um tema muito complexo, né? Neurodivergência aí, a gente tem muita coisa para falar, mas eu acredito que esse programa tenha sido muito importante para o pessoal que está em casa, como para mim também. Eu acho que é um tema que é falado, mas precisa ser mais falado ainda, para que esses tabus que a gente vê aí nessa cidade sejam quebrados e que a gente possa ser cada vez mais inclusivo. Eu queria agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Se vocês puderem dar uma palavrinha para o pessoal que está em casa, se puder, Larissa. Eu gostaria de agradecer, é muito importante a gente estar trabalhando essa temática, né? E trazer um pouquinho como que a liderança trabalha com essas questões, né? Que a gente recebe muitas dúvidas sobre isso. Gostaria de agradecer também a presença da Lara. É muito importante a gente ter representatividade, né, para trabalhar e falar desses temas. Pessoas que vivenciam isso, que sentem isso na pele. Então, acho que é muito rico a gente compartilhar e trazer vivências, né, quando a gente trabalha essas temáticas. Obrigada, também queria agradecer essa oportunidade e parabenizar vocês por estarem abordando esse tema. De fato, acho que é algo que a gente precisa sim falar milhões de vezes se for necessário, até a gente conseguir quebrar esses estigmas que a gente tem na nossa sociedade. E é muito bom saber que vocês estão dando abertura para pessoas não só profissionais, mas também pessoas autistas estarem aqui falando. Isso é muito importante, então obrigada. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a você aí de casa que nos acompanhou até aqui e a gente te espera semana que vem. Tchau, tchau!